Oi, e aí pessoal, tudo bem? Como se passaram? Nós tivemos a última aula na segunda-feira, onde eu expliquei sobre potências com expoente fracionário e vocês viram como calcular, né, algumas formas de resolver potências com expoente fracionário e, diante disso, eu passei para vocês um exercício. E agora, nesse momento, nós vamos estar socializando, né? Eu já selecionei o primeiro aqui, onde nós vamos fazer umas comparações entre potência com expoente fracionário e radiciação, transformar uma na outra. O objetivo dessa aula nossa é isso, é transformar potência com expoente fracionário em radiciação e vice-versa. Então, passei um exercíciozinho para vocês e vamos ver aqui, né? Socializar. Para começar, nós temos 2 elevado a 9 quartos é igual raiz A de 2 nono. Então, eu quero descobrir quem é A. Qual é o valor de A? Observam, como eu falei para vocês, que numa potência com expoente fracionário, né, nós vamos dar um exemplo aqui, né? Nós vamos colocar o seguinte, por exemplo, o sinal da raiz, já foi explicado na última aula, né? 2, aí o denominador da fração vai ficar no índice e o numerador no expoente do radicando, forma de potência. Nesse caso aqui, diante dessa explicação, vamos ver qual vai ser o valor de A e das demais letras. 2, tá lá o 2. Quando eu falei para vocês que o denominador tem que ir para o índice, então, logo nesse caso, o valor de A vai ser 4. 9 vem ficar em forma de expoente. O 4 vai ficar em forma de índice. Então, quem é o valor de A? A é igual a 4. Muito simples, né? Então, continuamos. Aqui nós temos o sinal da raiz, 5, 7, ele é o denominador, ele vai ficar em forma de índice. Então, no caso aqui, qual vai ser o valor de B? B é igual a 10. Entenderam? E assim por diante. Muito simples, né? Olha aqui. 6 elevado a 5C. 5 sobre C. Eu vou colocar o sinal da raiz. Eu tenho aqui o 6 como radicando. O 5 fica no lugar do expoente. E o C vai ficar no lugar do índice. Uma raiz, quando não tem índice, quando não vem um número, né, não tem um número representando o índice, melhor dizendo, né? Qual vai ser o valor? 2, raiz quadrada. Então, nós temos aí C igual a 2. Aqui não tem nada, vale 2, vocês já sabem, né? O próximo, igual o sinal da raiz, está lá o 14. 9, ele está aqui embaixo, né? Representando o denominador. Então, ele vai ficar no índice. Esse 2 aqui, ele vai ficar representando o expoente do 14. Então, D é igual a quanto? D é igual a 2. Pronto. Continuando, vamos para o segundo. Nós vamos transformar, né, os radicais. Aqui nós temos o segundo. Vamos transformar os radicais em forma de potência. Vamos pegar aqui, nós temos o radical
raiz sétima de 9 elevado à quarta, vamos colocar o seguinte, ó, 9, esse radicando, o índice, como eu falei para vocês, vamos transformar em forma de potência fracionária. O 7, que é o índice, fica no denominador, o 4, que é o expoente, fica no numerador. Então, nós transformamos raiz sétima de 9 quartos em 9 elevado a 4 sétimos. O próximo, nós temos aqui raiz nona de 6 elevado a décima. Nós vamos pegar e fazer a mesma coisa. 6, né, elevado a 10 nonos. O índice fica em forma de denominador e o expoente em forma de numerador. Pronto. 6, 10 nonos. O próximo, 22. Aí vamos colocar o expoente em forma de numerador e o índice em forma de denominador. Quando não temos a raiz quadrada, o índice é igual a 2. Então, vai ficar o quê? 22 elevado a 3/2. O próximo, a mesma coisa. Igualdade, 15. Quando não tem o numerador aqui, vale 1. Ó, pessoal, para vocês não confundirem. O índice, quando não tem, índice, que equivale a 2. Quando não tem o número, né, correspondente aqui no índice. Então, já o caso do expoente aqui vai valer 1. Então, nós vamos colocar 1 décimo. Ó, 10. E aqui não tem 1. Pronto. Então, ficou 1 décimo, né, como fração e a base 15. 15 elevado a 1 décimo. Então, esse segundo, socializamos aí, vocês viram. Vamos passar para o próximo agora. Continuando, vamos para o terceiro, né? Esse terceiro está pedindo para calcular as potências. Então, muitos alunos mandaram para mim suas respostas e com alguma dúvida. Eu não consegui calcular essa potência. Ó, pessoal, o que eu expliquei lá no último vídeo que eu mandei, eu expliquei o seguinte, que vocês primeiro vão transformar, né, não vai diretamente calcular a raiz, vocês vão transformar ela em radicais, para depois calcular. Exemplo, raiz, sinal de raiz, preste bastante atenção, sinal de raiz, 49, o expoente ele vai ficar em forma de, ou melhor, desculpa, o numerador vai ficar em forma de expoente. O denominador em forma de índice. Precisa esse 2 aqui? Não. Raiz quadrada não precisa o índice. Então, aí eu transformei. Raiz quadrada de 49 elevado a 1. Olha o que é que eu vou fazer. Raiz quadrada, 49 elevado a 1 vai dar 49. Por que 49? Porque eu vou repetir o 49 uma vez. É igual. Quem é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49 é 7. Aí o aluno fala, eu não sei calcular a raiz quadrada. Ó, você vai pegar o 49, decompor em fatores primos, né? Eu estou calculando uma raiz quadrada. Se é raiz quadrada, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 49 de 2 em 2. Ou seja, eu divido 49 para quem? Ó, o 49 não divide para 2, não divide por 3, por 5. Ele só divide por 7. 49 para 7, 7. 7 só divide para ele mesmo. 7 para 7, 1. Aí, como eu falei, pegar de 2 em 2. Ó, se é raiz quadrada, tá aqui. 7 ao quadrado. Então, 7 ao quadrado. Eu coloco lá na frente, ó. Raiz quadrada
de 7 ao quadrado. Elimina o expoente, ficou apenas o 7. Quem é a raiz quadrada de 49? 7. Está aí a resposta. Vamos ver o próximo. 8 2/3. 8 2/3. Eu faço a mesma coisa. Raiz quadrada, ou sinal de raiz, né? O sinal da raiz, 8. Aí vem o numerador, vem para cá. O denominador vem para o índice. Ficou o quê? Raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é igual. Aí eu coloco raiz cúbica, 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual. Raiz cúbica, 8 vezes 8, 64. Quem é a raiz cúbica de 64? A mesma coisa, 64, vou decompor em fatores primos. Quando eu falo fatores primos, é porque nós vamos decompor ela aqui só por números que são primos. Aí vai me perguntar, quando é que um número é primo? Um número é primo quando divide só por um e por ele mesmo. Às vezes a gente está na sala de aula, quando é que um número é primo? Ah, é quando é filho de minha tia, não sei o que, essas coisas. Então aqui eu vou poder explicar isso e vocês entenderem melhor. Porque lá na sala de aula, quando não passa essa gracinha que vocês ficam aí falando, né, com essas brincadeiras aí, demora para entender. Então aqui fique sabendo, ó, mais uma vez, primo é quando o número divide por um e por ele mesmo. O aluno pergunta, o 1 é primo? Não, o 1 não é primo, porque o 1 só divide para 1 e não tem um outro número. Então, ou seja, o 1 é neutro, né? Quando você pega todo número multiplicado por 1, é igual a ele mesmo, então não vai dar certo. O menor número primo é o 2, né? O menor número primo par e único par, né? O único, porque não existe outro número que seja par e primo. Não, é o único aqui, ó, o 2. Pronto, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Entenderam? Todos esses números que eu estou colocando aqui, números primos, eles só dividem por um e por ele mesmo. Então, não adianta você chegar e dizer assim, ah, o 4. Não, o 4, ele é um número composto. Porque o 4 ele divide por 2, 1 e ele mesmo. Além de 1 e ele mesmo, ele divide por 2. Então, vocês podem observar isso. O número só é primo quando divide para 1 e apenas por ele mesmo. Se ele dividiu por 1, outro além de 1 e ele mesmo, ele não é primo. Voltando aqui, né? Nós temos o 64. Vamos começar pelo menor número primo. Quem é o menor número primo que eu divido 64? É o 2. 64 dividido para 2, 32. 32 dividido para 2, divide, que dá 16. Para 2, 8. Para 2, 4. Para 2, 2. Para 2, 1. Então, o que é que eu faço agora? É raiz o quê? Raiz cúbica. Se é raiz cúbica, eu vou pegar de 3 em 3. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai ficar o fator, né, que se repete 2 elevado ao cubo. Vou colocar aqui na frente, ó, é igual 2 ao cubo, foi esse aqui, vezes multiplicado por 2 ao cubo, que é essa outra sequência aqui. Então, uma sequência mais outra sequência. 2 ao cubo e 2 ao cubo. Depois disso, uma estratégia que eu costumo utilizar com os alunos lá é assim, ó. Você elimina índice e os expoentes. Ficou o que depois? Lá, ó, por que eliminar índice? Não, porque é raiz cúbica, então já vai junto. 2 vezes 2 é igual a 4. Quem é a raiz cúbica de 64? É 4. Por que 4? Pois
4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Entenderam? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o resultado de 8 elevado a 2/3 é igual a 4. A resposta é o número 4. Vamos ver o próximo. Nós temos aqui 9, 3 meio igual raiz, 9, raiz, se aqui é 2, raiz quadrada, o 3 em forma de expoente. Pronto, ficou raiz quadrada de 9 ao cubo. O que é que eu faço agora? Raiz quadrada de 9 multiplicado por ele 3 vezes, né? Que é igual. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, multiplicaçãozinha. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 8, 72. Pronto. Raiz quadrada de 729. Quem é a raiz quadrada de 729? Aí eu vou calcular a raiz quadrada de 729. 729. Vamos fazer a decomposição em fatores primos. Eu divido 729 por 2? Não. Por que eu não divido por 2? Porque ele não é par. Se ele fosse par, terminasse, né, aqui com um número par, um algarismo par, ele seria divisível por 2. E por 3, uma estratégia fácil para você descobrir se ele divide por 3. Somamos os algarismos. 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 divide para 3? Divide. Então, 729 divide para 3. Né? 729 dividido para 3 vai dar quanto? Eu não sei aqui mentalmente. Vamos fazer a operaçãozinha. 729 para 3. 7 para 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 1, baixo 2. 12 para 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. 0, baixo 9. 9 dividido para 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, 729 dividido para 3 vai dar 243. 243 ainda pode por 3? 2 e 4, 6, 6 e 3, 9. Se 9 pode por 3, 243 também pode. Que vai dar 243 por 3, 81. 81 por 3 pode 27. Observa, 8 e 1, 9 pode por 3. 2 e 7, 9 pode por 3. 27 por 3 vai dar 9. 9 por 3, 3. 3 por 3 vai dar 1. Então, é raiz o quê? Raiz quadrada. Se é raiz quadrada, vamos separar de 2 em 2. Igualdade, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é igual. Elimina os expoentes, ficou 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Quem é a raiz? Qual é o resultado de 9, 3 meio, 27? Vocês podem pegar e dar uma conferida no exercício de vocês, né? Teve alguns aí que ficou um pouco irregular, então corrija aí, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo de novo, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Continuando, vamos ver o próximo. Nós temos aqui 4, 5 meio, né? 4, 5 meios. Raiz. O denominador vem para o índice. Então, esse 2 vem para cá. Vai ficar o que? Raiz quadrada. Esse 4, o 4 vem para cá, em forma de radicando. Então, nós temos aqui o 2, o 4, o 5 fica em forma de expoente.
Aí ficou o quê? Raiz quadrada de 4 elevado à quinta potência. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou repetir, ó, raiz quadrada, o 4 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Que é igual. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. A multiplicaçãozinha, né? 4 vezes 4, 16. Põe 6, sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. 256. 256 multiplicado por 4. 4 vezes 6, 24. Põe 4, sobe 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Põe 2, sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 que subiu, 10. 1024. Então, aí vai ficar raiz quadrada de 1024. Quem é a raiz quadrada de 1024? Vamos pegar o 1024 e fazer a decomposição em fatores primos. Ó, 1024. 1024, ele é um número par, então ele pode por 2. 1024 por 2 vai dar 512. 512 por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. É raiz quadrada. Se é raiz quadrada, 2, 2, 2, 2, 2. Eu pego de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, 3 em 3. Raiz quarta, 4 em 4. E assim por diante. Então, aí eu vou colocar igualdade. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Vezes 2 ao quadrado. Vezes 2 ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5. Uma sequência de 5. Ó, vezes 2 ao quadrado, que é igual. Então, observam? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Coloquei aqui embaixo, ó. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá, cancelo os expoentes. Em seguida, multiplico essas bases. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Então, qual é a resposta de 4, 5 meios? Tem como resultado o 32. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e que tenham um bom final de semana. Na próxima aula, que é na segunda-feira, nós vamos aparecer aqui com um conteúdo diferente e vai ser sempre desse jeito, nessa forma. Eu vou passar as explicações primeiro, determino o assunto para, assim, o questionário, né? Depois, na próxima aula, a gente vai estar socializando e tirando as dúvidas com vocês. Muito obrigado e até a próxima.